Nosso grande problema hoje em dia é a banalização do pecado. E é aqui que devemos concentrar os nossos esforços na santificação. Antigamente, Satanás tentava impedir a obra de santificação do Espírito Santo com um apelo substitutivo para o cultivo de meras virtudes morais em procedimentos religiosos. Hoje em dia, ele tem feito um ataque frontal, conquistando o coração de não crentes e descrentes, para a prática aberta da imoralidade e de uma vida irresponsável e dissoluta, e também por um apelo aberto aos corações dos homens para se libertarem de todo tipo de jugo, inclusive o de Jesus pela palavra de Deus, e na outra extremidade ele acena com oferecimentos carnais de felicidade plena nos negócios, na prosperidade material, no culto do corpo, no acúmulo de riquezas, na busca de fama e de notoriedade, de tudo aquilo que se relacione à cobiça e ao egoísmo humano, dissimulando estes pecados sob a capa de uma pretensa vitória da cruz e de uma fé bem-sucedida. É, portanto, abrindo os olhos das pessoas para a enormidade da sujeira do pecado, inclusive daquilo que muitos já nem consideram pecado, por causa do mundo tecnológico em que vivemos, que tem fascinado com realizações humanas que chegam até mesmo a lhes fazer pensar que não dependem mais de um Criador e Salvador, pois muito do que recebem via televisão, internet, etc., é bem recebido por todos, sem que se faça uma análise crítica do que se assiste à Palavra de Deus e da instrução direta do Espírito Santo em suas vidas. Mas, muito além disso, há uma tendência já de longa data de se desprezar aquilo que é antigo, em prol de tudo o que é novo. E entre estas coisas consideradas antigas, se inclui a Bíblia com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a este ponto, faremos uma abordagem mais específica, nos valendo de algumas citações de autoria de D.M. Lloyd Jones, que estaremos apresentando logo após o louvor que será tocado ao final deste comentário que estamos apresentando agora. É na luz do Senhor que vemos a luz, e não se pode ter isto de modo algum quando estamos debaixo do pecado, seja ele dito tecnológico ou não, e a bem da verdade nem cabem essas classificações, porque pecado é pecado, seja qual for a sua fonte inspiradora, porque sempre é um estado ruim da alma, que se rebela contra a vontade de Deus. E apesar de o homem mudar, o mundo ao seu redor, ele não tem mudado e melhorado em nada quanto ao que se refere a vencer o pecado ao longo da história da humanidade. Assim, não podemos ignorar estas coisas sem algumas reflexões sobre nós mesmos e um pouco de consideração da nossa própria participação nelas. Se aos próprios apóstolos foi ordenado pelo Senhor vigiarem quanto ao estado da condição de suas almas e que se guardassem da hipocrisia dos escribas e fariseus, quanto mais nós não deveríamos então vigiar e refletir em todo o tempo sobre estas coisas. Em primeiro lugar, deveríamos passar em revista o nosso próprio estado, em razão da nossa natureza terrena. Não devemos esquecer que há uma trave nos nossos olhos que deve sempre ser retirada primeiro, para que possamos remover o cisco do olho dos nossos irmãos, que necessitam ser admoestados tal como nós à santificação. Esta sincera e honesta reflexão sempre será muito útil para os que almejam se santificarem, porque é necessário estarmos familiarizados com a nossa própria condição espiritual e sabermos que, por natureza, sempre estamos sujos diante de Deus, completamente poluídos pelo pecado, e que isto é como uma lepra espiritual que está apegada à nossa natureza terrena e que nos torna repugnantes à vista do Senhor e nos coloca num estado de separação dele. Enquanto estamos neste mundo, não há uma cura definitiva desta lepra chamada pecado. Ela será uma doença controlada e será curada à medida que nos santifiquemos verdadeiramente.
E a parte do corpo que melhor evidenciará se estamos em condição de cura ou sob esta enfermidade é a nossa língua, porque por ela se verá o quanto estamos debaixo do pecado ou não. Porque uma língua santificada não estará murmurando, maldizendo, despejando amargura e acusações para todos os lados e falando de imoralidades. Ao contrário, silenciará e pedirá misericórdia a Deus para os piores inimigos e com o mesmo silêncio aguardará pelo seu livramento e bênção.